Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, continue a guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Capítulo 16 de Gênesis, nós temos registro de uma situação, um episódio na vida de Abraão. Um episódio que demonstra alguém que não vigia, um episódio que demonstra alguém que não tem um cuidado a respeito daquilo que Deus já tinha falado. E aí ele toma uma decisão junto com sua esposa que vai influenciar e deixar alguém em uma situação difícil, que é Agar. Agar, uma escrava egípcia que Abraão trouxe do tempo que ele esteve lá no Egito. Ele traz essa escrava e agora, no momento de precipitação dele, de Sara, resolve que Agar daria o filho a Abraão, e ele concorda com isso. E depois desse filho, depois de Agar ter concebido, então ela é menosprezada, caluniada por Sara. Então Agar passa a viver uma situação difícil, da qual ela não tem responsabilidade por ser escrava. E no capítulo 16 foi dedicado esse trecho, falar dessa situação de Agar. Agar está sofrendo. Ela foge daquela situação porque ela é caluniada por Sara. Ela está angustiada porque ela se vê desprezada e sozinha numa situação muito difícil. Então ela é caluniada por Sara, que Sara acusa de Agar, depois de estar grávida, de menosprezá-la. Ela está sofrendo porque ela se sente só naquela situação, ninguém para amparar. Ela é escrava, ela não tinha poder de decisão nenhum. Então ela é caluniada, ela é deixada sozinha naquela situação. Mas no capítulo 16, o versículo 13, registra uma palavra de Agar. Agar, egípcia, escrava, alguém que não era do povo ainda da aliança com Deus, podemos chamar assim, pagã, pecadora. Mas diante de tudo isso, no versículo 13, Agar diz que Deus olha para ela. Olha que coisa interessante, irmãos e irmãs. Em meio ao sofrimento, a uma angústia que ela está passando, sentindo só, triste, ela ora, ela fala com Deus e ela chega a essa convicção que Deus está olhando para ela, que Deus está vendo, que Deus está percebendo. E ela tem essa convicção tanto que ela fala. Até o nome que é dado ao poço que ela se encontra reflete essa certeza, essa convicção no coração de Agar. Então o que eu quero pensar com você nessa manhã e deixar para que você pense sobre isso. Deus é um Deus que olha para você. Não importa a situação que você esteja vivendo. A situação de Agar era uma situação muito difícil, mas Deus estava olhando para ela. Mesmo diante das experiências que nós vivemos, que trazem angústia, que trazem sofrimento, como é importante a gente ter a convicção de que Deus está olhando para a gente. Que Deus se importa. Que os olhos do Senhor estão à procura daqueles que o buscam, para que Ele possa fortalecer. Deus está olhando. Caluniadores são opressores, são injustiças, são menosprezos e tantas outras adversidades que nós enfrentamos na vida, no nosso dia a dia, nas nossas experiências e vivências. Mas como é importante a gente ter uma convicção que Deus está olhando para a gente. Que Ele é o Deus que tudo vê. E quando eu estou nas minhas experiências que podem trazer angústia à minha vida, mas eu não fico só com essas angústias, eu fico com a certeza, a convicção de que Deus está olhando para mim, que Deus está comigo. E essa certeza me faz enfrentar todas as situações. Quando Agar tem a certeza, quando ela sabe que Deus está olhando para ela, Deus faz promessa para ela. Deus tranquiliza o coração dela.
Deus diz que vai nascer um menino, que ele não vai ser desamparado, que Deus vai estar ali com ela. Importante, irmãos e irmãs, que na sua vivência, nas suas experiências, você tenha certeza que Deus está olhando para você. Que nesse dia você possa perceber isso. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, por mais difícil que ela possa se apresentar, por mais difícil que as aflições chegam à sua vida, não perca essa convicção, essa certeza que Deus está olhando para você. É o Deus que tudo vê. Ele se importa contigo. Se apegue a isso, guarde isso no seu coração e pense sobre isso. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.